Resultados de exames dizem que ela não é a mãe de seus 3 filhos. A mãe de 3 filhos, Lydia Fairchild, já estava passando por uma fase difícil quando teve que enfrentar o pior momento de sua vida. Tudo o que ela queria era uma pequena ajuda do governo, que foi recusada, e além disso, eles iniciaram uma investigação sobre ela. Mas por quais motivos? A tentativa de garantir o futuro de seus filhos era algo errado? Ou as coisas eram bem diferentes do que isso? Em 2002, Lydia, de 26 anos, natural de Washington, decidiu se separar de seu marido, Jamie Townsend. O casal tinha 2 filhos e Lydia estava grávida do terceiro. O casal enfrentou momentos difíceis muitas vezes, mas desta vez a situação era ruim o suficiente para Lydia pedir o divórcio, e ela assumiu a responsabilidade de criar os 3 filhos sozinha. Antes, com a renda do casal, a família conseguia se manter tranquilamente. No entanto, o divórcio deixou os 3 filhos e Lydia vivendo apenas com sua renda, que não era o suficiente para sobreviverem. Uma de suas amigas explicou que o governo apoia políticas de assistência em casos como o dela, e Lydia decidiu tentar conseguir esse auxílio sugerido pela amiga. Na esperança de obter ajuda financeira, Lydia preencheu o formulário de inscrição para receber ajuda do governo para poder criar seus 2 filhos e o terceiro que estava a caminho. Para Lydia receber o benefício, ela, seus filhos e seu ex-marido teriam que fazer um teste de DNA. Para evitar possíveis fraudes, o exame era feito para que provassem que seus filhos eram seus mesmos. Era apenas um processo normal e nada demais. Pelo menos foi o que Lydia pensou. A menos que os exames de DNA fossem feitos, Lydia não conseguiria receber o auxílio. Então, sem demora, todos fizeram os testes. Depois de mais ou menos uma semana, Jamie recebeu uma carta informando que seu DNA combinava com seus filhos, o que era óbvio, certo? Por outro lado, Lydia nunca recebeu uma carta. Depois de uma longa espera, Lydia finalmente recebeu uma ligação, mas era para comparecer a um teste adicional que o laboratório gostaria de realizar. Ela novamente teve que esperar. Lydia não fazia ideia por que estava demorando tanto. Os relatórios de DNA era a única coisa que a impedia de obter assistência financeira para seus filhos. Finalmente, em dezembro de 2002, Lydia foi chamada à promotoria estadual de Washington para discutir os resultados. Quando Lydia chegou ao escritório do promotor, esperava que fosse apenas mais uma reunião com uma das assistentes sociais do governo. O que ela supôs ser um passo mais perto de receber assistência acabou sendo um interrogatório. A pessoa que falava com ela fazia perguntas como quem ela era e o que ela estava escondendo. Lydia estava confusa e não conseguia entender a razão por trás desse tipo de comportamento. Durante o interrogatório, Lydia percebeu que eles estavam suspeitando de fraude, mas Lydia não conseguia entender o motivo por trás disso. Eles queriam saber a verdade que a própria Lydia não conhecia. Eles estavam tentando assustar Lydia sobre as consequências de suas ações. Ela estava confusa e sem palavras diante das perguntas consecutivas que eram feitas. As perguntas eram intermináveis e acusatórias. Você é Lydia Fairchild? Quem você é realmente? De onde você tirou essas crianças? Sua irmã teve esses filhos e você os está usando para cometer fraudes? E lá estava a explicação para tudo o que estava acontecendo com ela. Finalmente, Lydia foi informada sobre os testes de DNA e como os resultados afirmavam que, enquanto Jamie era o pai biológico das crianças, Lydia não era a mãe. Lydia ficou ali indefesa, sem resposta para as perguntas. Como ela poderia não ser a mãe deles? Certamente, os resultados tinham que estar errados, mas esse não era o caso. Ela tinha dado à luz a eles, e agora essas pessoas estavam alegando que tudo isso era falso, com base a um relatório de DNA? Ela disse que eles deveriam verificar com o laboratório mais uma vez, por certamente havia algum tipo de confusão. Os resultados dos testes de Lydia foram estranhos, para dizer o mínimo. Um teste de DNA normal, provando a ligação entre mãe e filho, mostraria uma correspondência de 50% ao comparar os padrões de DNA. O promotor estadual sabia que havia uma chance em 1 bilhão de que Lydia fosse a mãe biológica de ambas as crianças. Seu padrão tinha 0 correspondências com qualquer um de seus filhos. Ela exigiu um novo teste. Não houve erro de laboratório. A família foi testada 3 vezes separadas. E cada vez que os testes voltavam, mostrava claramente que Lydia não era a mãe dos meninos, e Jamie era o pai de ambos. Lydia pediu ajuda ao seu obstetra, que ficou tão chocado quanto o casal. O Dr. Leonard esteve presente durante o nascimento dos 2 filhos de Lydia. Ele também estava pronto para dizer a mesma coisa no tribunal.
Ouvindo sua garantia, Lídia respirou aliviada e passou para o próximo passo, ou seja, contratar um advogado. Infelizmente, mesmo um advogado e uma testemunha não iriam provar nada. Alan Tyndall estava pronto para assumir o caso de Lídia. Ele também não tinha certeza da verdade e tentou descobrir se Lídia estava dizendo a verdade ou apenas inventando uma história. Depois de conversar com Lídia, o advogado viu que ela estava falando a verdade. Mas o que exatamente estava acontecendo? Lídia estava com várias coisas para se preocupar. Ela estava grávida, tinha 2 filhos para cuidar e ainda um processo judicial. Durante o processo, ela teve que comparecer ao tribunal várias e várias vezes. Estava se tornando insuportável para ela e foi quando ela pediu ajuda à sua mãe. Lídia me ligou e estava chorando histericamente. Quando ela me contou que o exame de DNA dizia que ela não era a mãe dos meus netos, eu comecei a rir. Eu não conseguia entender por que ela estava chorando. E eu falei que era um absurdo e que eles tinham que fazer o exame de novo. Ela disse: "Mãe, eles fizeram isso 3 vezes e o resultado é o mesmo." À medida que o novo bebê estava a caminho, mais perguntas estavam prestes a surgir com o seu nascimento. Quando o terceiro filho nasceu, o juiz pediu que fosse feito o exame de DNA nele para ver se combinava com o de Lídia. Durante seu nascimento, a sala estava lotada de policiais, uma equipe de investigação e outros médicos. Os momentos do nascimento que deveriam ser de alegria foram estressantes. Desta vez, a história também se repetiu e os resultados não mostraram nenhuma relação entre Lídia e seu filho. Sim, havia testemunhas, mas a evidência novamente não estava a favor de Lídia. Todos sabiam que Lídia era de fato a mãe, mas os resultados diziam o contrário. Lídia fez ainda outros exames. Junto com uma amostra de sangue, os médicos coletaram a amostra de seu cabelo, pele e órgãos. Mais uma vez, não havia nenhuma conexão estabelecida entre ela e seus filhos. Os pesquisadores aprofundaram o estudo e coletaram uma amostra de DNA da mãe de Lídia. Os relatórios mostraram uma ligação entre os filhos de Lídia e sua mãe. Os pesquisadores começaram a supor que a mãe biológica era a irmã de Lídia. Enquanto isso, o advogado de Lídia estava fazendo outras pesquisas. O advogado de Lídia descobriu um caso semelhante de uma moradora de Boston chamada Karen Keegan, uma mãe de 3 filhos de 52 anos. Tinha acontecido vários anos atrás, quando Karen estava em busca de um doador de rim. Obviamente, as primeiras pessoas testadas foram seus 3 filhos já crescidos, seus filhos biológicos. 2 de seus filhos não combinavam com seu DNA. Os médicos realizaram vários testes em diferentes amostras de tecidos coletados de Karen e acabaram descobrindo essa rara situação, que foi posteriormente publicada em um jornal de medicina. O que foi isso? O caso de Karen Keegan estava de alguma forma relacionado ao caso de Lídia. O advogado Alan Tyndall conversou com Karen e contou para Lídia o possível motivo por trás de toda a confusão extrema que foi criada. Apesar de estar exausta com todos os testes, ela concordou em fazer um último teste, um teste de triagem cervical. Esta era sua última esperança. A essa altura, a notícia já tinha chegado à mídia. Os jornais, assim como os canais de televisão, a retratavam como uma criminosa. Lídia esperava que esse exame fosse o último que ela tivesse que fazer. O que ninguém sabia naquela época é que a condição de Lídia era tão rara que seu nome ia ser colocado nos livros médicos devido a esse caso. Os resultados do teste de DNA que vieram com base na triagem cervical de Lídia finalmente mostraram a ligação genética mais esperada entre ela e todos os 3 filhos. Como Lídia sempre disse, ela não estava mentindo e agora todos sabiam disso. Mas afinal, por que todos os testes anteriores deram aquele resultado? Tanto Lídia quanto Karen tinham quimerismo, uma síndrome genética. Esta é uma condição extremamente incomum em humanos, com menos de 40 casos registrados no mundo. Em ambos os casos, o quimerismo começou durante o período de gestação no útero logo após a concepção, meses antes do nascimento de Lídia e Karen. Uma maneira pela qual as quimeras podem acontecer naturalmente em humanos é que um feto pode absorver seu gêmeo. Isso pode ocorrer com gêmeos fraternos, se um embrião morrer muito cedo na gravidez e algumas de suas células forem absorvidas pelo outro gêmeo. O feto restante terá 2 conjuntos de células, seu próprio conjunto original mais o do seu gêmeo. Essa foi a explicação do médico, mas foi suficiente para convencer o tribunal e o juiz? No quimerismo, as células restantes ficam em uma área do corpo da mãe. Para Karen, um pequeno nódulo foi encontrado em sua tireoide, que combinava com seus 2 primeiros filhos.
O DNA de tireoide de Karen era completamente diferente de outras partes do corpo. No caso de Lydia, os DNAs de sua gêmea se reuniram dentro de seu útero. Esta foi a razão pela qual todos os resultados diziam que ela não era a mãe de seus filhos. Durante 1 ano e meio, Lydia viveu uma agonia quase interminável, mas felizmente o caso foi encerrado com um pedido de desculpas do juiz. Além da ajuda estadual, Lydia também recebeu assistência federal para seus 3 filhos. Como Jamie ficou ao seu lado durante todo esse tempo, os dois decidiram dar mais uma chance ao seu casamento. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.